Muitas mediações seriam necessárias para mostrar todas as passagens, desde Kant, passando por Husserl e depois Heidegger, mas de forma resumida, o Heidegger diz o seguinte, no Meu Caminho para a Fenomenologia, página 497 do volume Os Pensadores, que tem, além do Heidegger, o Sartre. Bom, diz o Heidegger, nesses estudos com Husserl, aprendi o ver fenomenológico, nele me exercitando e ao mesmo tempo experimentando uma nova compreensão de Aristóteles. Foi aí que meu interesse se voltou novamente às investigações lógicas, aquelas de 1900, 1901, do Husserl, sobretudo a sexta investigação, que por acaso é aquela que eu indiquei e li um extratozinho, da primeira edição. A distinção que Husserl aí constrói entre intuição sensível e categorial revelou-me seu alcance para a determinação do significado múltiplo do ente, razão pela qual a gente vai ter, então, em Ser e Tempo, um ponto de partida muito claro e muito husserliano, que é esse ser no mundo da maneira como o Heidegger interpretou esse primeiro trabalho do Husserl. Que isso seja adequado ou não, a gente teria que entrar no debate entre eles, cabe a eles dizerem, e o Heidegger, claro, deve ter se sentido bastante ofendido quando Husserl, ao ler Ser e Tempo, disse que se tratava de uma antropologia. Isso não vem ao caso para o momento, nos interessa lembrar em 1932, quando Sartre, substituindo Raymond Aron, vai ao Instituto Francês em Berlim estudar fenomenologia. E quando Sartre volta de lá, ele volta com também uma compreensão de fenomenologia que talvez o mestre Husserl não considere muito adequada. Principalmente se a gente considerar que o Heidegger, quando foi confrontado com Sartre, com a filosofia de Sartre, disse que Sartre era um jornalista. Então, claro, ele que tinha sido chamado de antropólogo por Husserl já tinha experiência. Mas em Sartre, essa abertura de ser que Heidegger revela em Ser e Tempo, através do Husserl, fez um estrago, vamos dizer assim, ainda maior. Ou ao contrário, criou uma possibilidade, ou abriu um campo de pesquisa ainda muito maior. Sartre louva a fenomenologia da seguinte maneira. Ser, diz Heidegger, é estar no mundo. Compreendam esse estar no como um movimento. Ser é explodir para dentro do mundo. É partir de um nada de mundo e de consciência para subitamente explodir como consciência no mundo. Se a consciência tentar se reconstituir, coincidir enfim consigo mesma, então imediatamente a portas fechadas se aniquilará. Essa necessidade da consciência de existir como consciência de outra coisa, que não ela mesma, Husserl a chama de intencionalidade. E mais do que isso, não apenas a intencionalidade, a própria fenomenologia estaria apta a renovar todo o conhecimento, porque ela o renovaria, segundo Sartre, desde seu princípio. Bom, o que eu quero, feito esse percurso relativamente longo e bastante esquemático, o que eu quero mostrar com isso? Ainda que seja por vias indiretas, a gente vai encontrar de novo em Sartre, de novo em Heidegger, de novo em Husserl, aquilo que a vontade de verdade a gente tinha parado em Kant. Naquele percurso que eu fazia, tentando mostrar essa vontade de verdade ao longo da história da filosofia, percebam que, tirando o breve instante em que Nietzsche coloca isso como questão, imediatamente a inventividade humana, a liberdade humana, se coloca a serviço da construção de um novo modelo que se pretenda verdadeiro. Não é por acaso que existem heideggerianos, pessoas que se definem como aqueles que seguem uma verdade, porque ela é verdadeira, e eles vão se opor a todos os outros modelos. Ainda hoje existem os marxistas, no sentido forte do marxismo, que seguem e acreditam e defendem essas ideias. E assim a gente tem uma série de ismos que repetem essa tentativa de uma afirmação unívoca da verdade. Mas a verdade, mostrou o Nietzsche já em sua crítica, e ela foi incorporada pela fenomenologia, de certo modo, e essa fenomenologia que, por um desvio,
ainda que esse desvio caiba mais ao Heidegger do que ao Husserl, talvez Husserl tivesse feito essa demanda de um dado, uma estrutura de ser que se revele no mundo, ele tenha feito de maneira inocente, mas não, isso não soou inocente aos ouvidos do Heidegger, que vê ali a possibilidade da retomada da ontologia. Agora, a gente poderia se perguntar, qual a divergência que houve então entre o Husserl e seu pupilo, o Heidegger? Ambos acreditavam estar de posse da verdade. Husserl confiava buscá-la no transcendentalismo. Heidegger acreditou buscá-la ou encontrá-la na colocação da pergunta sobre o sentido do ser em geral, naquela circularidade hermenêutica da pergunta, que tem o perguntado, o questionado e o interrogado, em que eles compõem partes de uma mesma questão. Afinal de contas, quem formula a pergunta é o homem, quem responde é o homem, e a verificação se faz por um mundo que é humanizado. Então, e ele acredita que isso é mais verdadeiro a ponto de achar que a ontologia que o Sartre desenvolve, ainda que ela tenha alguma coisa a pagar em débito com aquilo que o Heidegger desenvolveu, é evidente que quando Sartre fala de em si e para si, ele não está mirando no Hegel, ele está mirando no Heidegger, ele está mirando no Dasein e nos entes intramundanos. Quando Sartre coloca a interrogação como primeiro tema do ser o nada a ser investigado, e ali ele encaminha para a negatividade, de novo, ele parece um hegeliano, mas efetivamente ele está colocando, ele está utilizando a circularidade hermenêutica da questão sobre o sentido do ser em geral, inaugurada por Heidegger. Então a gente tem essa relação muito próxima deles. Mas se a gente fizer de novo a pergunta nietzschiana, a gente tem que admitir que de fato a vontade de verdade permanece. Todavia, ela permanece, mas ela permanece com o pé de barra. Ela admite um princípio. E aí a gente volta ao perspectivismo. A gente pode sim pensar que o Husserl, o Heidegger, o mesmo Sartre, continuaram teimando em construir uma verdade, ou de estabelecer um conhecimento que seja verdadeiro. Mas a partir de então, eles não podem mais fazê-lo do ponto de vista ortodoxo, dogmático, absoluto. Eles têm que fazê-lo do mundo. Se Husserl se rende ao idealismo a partir de 1913, e Heidegger toma outros rumos, o que nos interessa Sartre, ele tem a possibilidade de partir desse mundo, não é mais o mundo colocado entre parênteses, o mundo da vida, esse mundo onde nós nos colocamos, nos assentamos agora mesmo, esse mundo carnal, material, etc. É possível daí produzir uma ontologia. Então veja, a ontologia do Sartre mira ser verdadeira, mas as bases onde elas são construídas a partir de agora não tem mais essa presunção de ser o fundamento da verdade. Por isso que é tão importante essa relação com a crítica do Nietzsche, porque por mais que depois Sartre vá propor uma ética, essa ética ela não pode ser absoluta, ela não pode ser prescritiva. Efetivamente, esses pés de barro, digamos assim, de toda a metafísica, ou melhor dizendo, da ontologia que é fenomenológica, acaba admitindo por princípio que sempre serão pontos de vista ou visadas do fenômeno que serão descritos. Mais um exemplo disso, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, filósofo francês contemporâneo do Sartre, desenvolve uma filosofia que é sim fenomenológica, mas uma fenomenologia da percepção. Nesse sentido, a percepção ela passa a ser esse metro da produção de uma ontologia. A ontologia vai incorrer também, o Merleau-Ponty, naquela vontade de verdade de todos os tempos e que todos os filósofos cometem esse erro, né, digamos assim, ou esse perjúrio. Mas, por outro lado, a gente tem que admitir que mesmo Merleau-Ponty ele vai fazer uma fenomenologia da percepção, a percepção é sempre situada. O Sartre ele desenvolve uma filosofia da liberdade, da consciência intencional, do homem situado. E o Heidegger, por mais que depois o pensamento dele tome outros rumos, aquele Dasein é um Dasein que está em relação direta com o mundo. É um Dasein mundano concreto. Para concluir esse momento desse comentário que eu propus, eu vou ler um post-scriptum de 69, do Heidegger, também naquele texto Meu Caminho para a Fenomenologia, dessa feita na página 500, que ele diz o seguinte: o essencial para ela, a fenomenologia, não consiste em realizar-se como um movimento filosófico. Acima da atualidade está a possibilidade.
Compreender a fenomenologia quer unicamente dizer captá-la como possibilidade. É assim que a fenomenologia é essa possibilidade de novamente se produzir uma ontologia, mas serão ontologias fenomenológicas, e enquanto tais, elas não se pretendem verdades absolutas. Então, desse modo, algum efeito da crítica heideggeriana permaneceu, embora o caminho tenha sido inverso, tenha sido a crítica kantiana. Foi Kant, efetivamente, que forçou a filosofia por um desvio, porque é a única maneira de compreender, o Husserl pensa como um desvio, por um desvio chegar ao que o Heidegger entendeu como sendo fenomenologia, e essa encarnação que ele faz desse sujeito que era desencarnado, num Dasein, que ainda se recusa a chamá-lo de homem, até o passo final que é dado por Sartre. Mas isso, de certo modo, corroeu o absoluto da verdade. Então a verdade ela não é mais absoluta, embora a vontade de verdade permaneça. Ainda bem que assim a filosofia continua.